O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer um sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram vossa salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profeta chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino e a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Assim, queridos irmãos e irmãs que celebram conosco e tantos que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia e também pela Rádio Boa Nova FM, assim nós ouvimos a palavra do velho Simeão a Maria. Ela que assumiu todo o mistério de fé, que proporcionou a encarnação do Verbo feito carne. Dizendo sim continuamente, refletimos sobre esta realidade do sim há 2 domingos anteriormente. Continuamente a resposta positiva de Maria ao mistério da graça de Deus que a envolveu. E hoje nós vemos um pouco mais desse sim, quando mesmo uma espada de dor que lhe traspassa a alma, permanece fiel. Permanece junto do Senhor. Coloca a sua vida à disposição deste próprio mistério. Ao celebrarmos hoje a festa, nesses dias da oitava do Natal, a festa da Sagrada Família, nós somos convidados a olhar para os exemplos que vêm até nós, inspirados pela palavra nesta liturgia, e pensarmos a nossa família à luz desses indicativos, ensinamentos e mandamentos, ainda que seja em uma luz para a correção, para a transformação do nosso lar, através de uma fé esperançosa e firme, como temos rezado, porque o Senhor é quem caminha conosco. Tendo, pois, celebrado o Natal do Senhor,
de forma solene, prolongando as celebrações natalinas, como faremos até a tradicional festa de Reis, a Epifania do Senhor. Nós vamos viver esses momentos onde contemplamos esse mesmo mistério tornando-se vida em nossas vidas. E hoje a liturgia traz a festa da Sagrada Família para dar todo esse simbolismo de o Deus encarnado que veio habitar entre nós através de uma família, para valorizar aquilo que é próprio do ser família, casa, lugar onde habita Deus, santuário da vida, lugar da disciplina, da união, da comunhão. Tudo isso que nós vemos de uma forma muito imediata, logo após o nascimento de Jesus. Maria e José vão então ao templo apresentar o menino Deus. Também faz parte o rito de purificação de Maria. Todas aquelas que assim concebiam, davam à luz, tinham um ritual, ir ao templo, consagra ao Senhor, de modo particular, todo primogênito. E Maria e José foram, seguindo o quê? A lei de Moisés, para nos dar a entender que, em nossa vida, nós temos orientações cristãs que não podemos deixar passar despercebido. Fico observando, por exemplo, nos nossos dias, como nós perdemos essas características, esses ensinamentos. Batizar criança nem sempre é algo de muita responsabilidade dos pais. O menino vai crescendo, 1 ano, 2, 3 anos, 4, chega até a fase adulta sem batizado. Por quê? Porque faltou por parte dos pais o cumprimento da palavra, dos ensinamentos, da orientação doutrinária, que diz, leva o teu filho para ser batizado. Apresentar as crianças na igreja, existe ainda uma lacuna muito grande por não compreender esse mistério da importância de trazer os filhos para a igreja. E não é só uma apresentação em um domingo, mas a apresentação constante, a vida em Deus. Diz a palavra no Santo Evangelho, no final dela, que Jesus, o menino, crescia e tornava-se cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Nós ainda vamos acompanhar durante esse tempo do Natal muitas ações da Sagrada Família que devem nos inspirar. Então vai ao templo e reza e ensina e cumpre os mandamentos do Senhor. A nossa família precisa aprender isso. Nós precisamos compreender que isso faz parte da missão que foi confiada àqueles que disseram sim para a vida matrimonial. Um dia, respondendo às perguntas do sacerdote, se aceita fulano como esposo, promete ser fiel, amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Sim. Promete educar os seus filhos, aqueles que Deus os conceder, na lei de Cristo na igreja? Sim. Mas aí depois passa o tempo, parece que esquece, não há amnésia, não vive essa responsabilidade. Responsabilidade esta que no todo o contexto da palavra de Deus hoje, ela indica esse caminho. No livro do Eclesiástico, na primeira leitura, uma bela indicação para a vida comum em família. Honra teu pai, honra tua mãe, ensina teu filho, orienta bem, conduz no caminho certo. São palavras que nós não podemos deixar passar despercebido a nossa vida, a nossa história. Quem honra teu pai e tua mãe, evita cometer pecado, receberá o perdão e terá vida longa. E nós vivemos a mazela hoje de vermos as nossas famílias destruídas em muitas circunstâncias, porque faltou a orientação, faltou por parte dos pais insistir e persistir na disciplina, na orientação, na correção do seu filho. Faltou muitas vezes, e porque falta nós colhemos um fruto amargo. Colhemos um fruto amargo. Quando nós não conseguimos adentrar nesse mistério de compreender que então o filho vai honrar o pai, a mãe vai respeitar, mas ele precisa aprender isso dentro de casa, já nos primeiros dias de vida. Precisa aprender, e muitos até dizem, padre, mas é muito difícil. Eu não dou conta mais do meu filho. Dá conta sim, claro que dá conta. É sua missão. Você precisa assumi-la com muita responsabilidade. Nos nossos dias nós vemos os casais, os pais, se cansarem muito fácil. Às vezes, não que eu entenda o cansaço assim, mas eu percebo que o cansaço é porque
ao invés de ser os dois a assumir a missão materna e paterna, joga a responsabilidade só para a mãe. Na maioria das vezes é assim. Na maioria das vezes. Resolve lá com sua mãe. Ah, não, sua mãe quem sabe. Veja lá, ela que resolve. Ué, mas que história é essa? Quem assumiu o compromisso de educar os filhos foi o pai e a mãe, não foi só a mãe, não. A responsabilidade é dos dois. E deve ser partilhada, e deve ser dialogada, e deve ser proposta, deve ser corrigida, e precisa ser apoiada, e precisa ser uma forma de viver em comunhão. Jesus crescia em sabedoria, a graça de Deus estava com ele, mas a base fundamental era José e Maria, que assumiram o todo da sua educação e não apenas uma parte. Não adianta vocês ficarem pensando, nós vamos dar tudo para o filho, né? E aí resolve tudo na linha material. Tudo, de comer, de beber, de vestir, o que, onde morar, as outras coisas que o menino gosta, quer. Resolve quase nada. Quase nada. Nós estamos cansados de ver filhos abastados com tudo que imagina, com tudo que pode e que pede, mas que não tem felicidade, que não tem plenitude, que não tem vida. Pai e mãe precisam entender que a disciplina é dizer sim e dizer não muitas vezes. Não é o tempo, não é agora. Precisa entender que é necessário sim sentar na sua casa e conversar longamente e orientar e criar esta comunhão de vida para que o seu filho, a sua filha possam aprender. E eles não vão aprender apenas ouvindo algumas vezes, não. Eles vão aprender ouvindo diversas vezes, eles vão aprender vendo, eles vão aprender fazendo com você. A vida religiosa, por exemplo, quantos pais sofridos ao dizerem, mas meu filho não vai na igreja, minha filha não vai mais à igreja. Por que não vai? Não, porque o pai não vai. Segue o exemplo ruim e deixa o exemplo bom. É preciso entender que, na verdade, é uma insistência constante para criar os bons sentimentos e as boas ações. Se você abandonar, você vai colher um fruto amargo. Sem abandonar, já é muito difícil. Se abandonar, ficará ainda pior. Honra teu pai e tua mãe, diz a palavra, ampara o teu filho, o teu pai na velhice, e não lhes cause desgosto enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo com ele. Não humilhes em nenhum dos dias de tua vida. É uma outra circunstância. Os pais abandonam os filhos, na sua velhice os filhos abandonam seus pais. É uma repetição de erros. Repetição de erros. Porque nós temos muitas famílias que, apesar de estarem juntas, não estão unidas. Vivem sob o mesmo teto, uma mulher dorme num quarto, o homem dorme no outro quarto, já separou cama, já não tem diálogo mais, já não tem mais a oportunidade de rezar. Onde é que o menino deve aprender a rezar? Dentro de casa. Criança tem que aprender a fazer os primeiros sinais de bênção dentro de casa, persignar-se, abençoar, rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória ao Pai, a consagração à Nossa Senhora, o Santo Anjo do Senhor, aprender uma disciplina. Onde é que aprende isso, gente? Na catequese, depois de 6, 7 anos de idade? Não! Aí já está muito tarde. Tem que aprender dentro de casa e desde cedo, querendo ou não querendo. Esse negócio de falar, não levei porque o menino não queria ir. Tem que ir assim mesmo, mas que história é essa? O relaxo por parte dos pais em deixar o filho fazer só o que ele quer é um gravíssimo erro na educação. Gravíssimo. E vocês, meus queridos pais, têm responsabilidade sobre esse relaxo. É matéria, inclusive, de confissão. Os que abandonam os seus filhos e não orienta para nada, não corrige, não diz, não está na hora, não é este o caminho, agora você não vai, agora você não pode. Diz a palavra ainda do Eclesiástico. Quem ama seu filho, corrige diversas vezes. Diversas vezes. E é sempre, na infância, adolescência, juventude, na fase adulta, sempre. Nós precisamos entender isso, é um mistério que não passa. Se assim o fizermos, certamente vamos
contribuir para que sejam felizes, como cantamos de forma tão bela no Salmo responsorial. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Se você quer ver o seu filho feliz, ensina-o a trilhar o caminho de Deus. Se você deseja plenitude para o seu filho, ensina os mandamentos, ensina os sacramentos, ensina a vida de oração, ensina a vida religiosa. Ainda quero tocar num assunto aqui muito delicado nos nossos dias, que é, como disse o autor sagrado, o abandono dos nossos idosos. E tem muitos idosos abandonados, afetivamente, materialmente, de presença, abandonados dentro de suas casas, mal cuidados, maltratados. Tem muitos idosos assim, que chegaram nessa fase sem o amor, sem o honrar o teu pai, sem a acolhida. Muitos idosos sofridos, porque são agredidos física e emocionalmente. Muitos idosos agredidos. Lamentavelmente, nós vivemos esta realidade na sociedade do nosso tempo. Muitos idosos que são roubados. Filhos, netos, abusam do seu cartão da Previdência Social, faz empréstimo no nome do idoso, não entrega para ele ou não cumpre com o dever de dar uma boa qualidade de vida, usando o seu benefício de aposentadoria para os seus medicamentos, para uma boa alimentação, para o cuidado físico, para a sua vestimenta, enfim, não cuida. Idosos que estão sendo roubados, maltratados. Lamentavelmente nós vemos isso. Então, não cuidou quando criança, cresceu, não cuida do pai nem honra. Pecado grave, gravíssimo. Nós precisamos repensar isso, gente. Nós precisamos repensar nossa vida e nossa história à luz da palavra de Deus. São Paulo nos ajuda na segunda leitura na carta aos Colossenses, quando diz: por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se tiver queixa um contra o outro. Se não existir bondade, humildade, mansidão e paciência, e o espírito de suportar uns aos outros, não haverá vida em família. Não haverá. Então é preciso saber dialogar ao invés de brigar. É preciso disciplinar ao invés de abandonar. É preciso sentar para corrigir as coisas ao invés de simplesmente deixar passar como se nada fosse. É missão de vocês. Não dou conta de sentar com meu filho. Mas meu filho senta-se mesmo. 1, 2, 3, 10, 100 vezes. Quantas vezes forem necessárias? Tantas quantas. Pelo menos você vai ter a condição, meu irmão. Amanhã, se por acaso as coisas não caminharem do jeito que você imaginava, porque o seu filho, porque a sua filha não obedeceu, mas você vai ter a consciência tranquila, você vai deitar e vai dizer assim: eu durmo em paz porque eu fiz a minha missão. Infelizmente, tira-me o sossego não ver o meu filho vivendo o que ele aprendeu. Mas você não vai ter o peso de consciência de dizer, diante de alguma fatalidade: meu filho hoje se encontra nessa realidade, a minha filha está assim porque eu não cumpri com a minha missão. Aí é pior, aí é mais dolorido, aí é mais complicado. Mas quando você faz, quando você cumpre, ainda que você não tenha uma resposta que plenifica, mas tem uma resposta que te alivia. Você sofre porque é o teu filho, que não, de alguma forma, obedeceu. Mas você tem a consciência tranquila de dizer: eu tentei e fiz o que era necessário, diante daquilo que é a missão que me foi confiada. Então continua a abençoar, continua a rezar por eles, continua a ensinar, continua a dizer não, continua a insistir com o certo, mesmo, entendam isso, que a resposta dele ou dela não seja da forma como você queria, mas não abra mão dos seus valores, não abra mão dos seus princípios. Se você abrir mão, ruim, ou pior ainda será para você. Não abra mão de abençoar o seu filho, sua filha. Pai e mãe tem que parar com esse negócio de ficar xingando menino. Esse menino é muito custoso, é um capetinha, não sei o quê. Isso não é conversa. Dentro de casa,
Não deve ser. Não é esse o caminho. Bondade, humildade, mansidão, paciência. Vocês, se não sabem, precisam saber que as suas palavras têm poder sobre os seus filhos, de abençoar, mas também tem de amaldiçoar. Tem alguns, depois da lucidez, da fase mais adulta, diz assim: não sei porque que meu filho não deu certo na vida. Mas quando faz uma relembrança da vida, da história, vivia xingando o menino. Ele não vai dar certo. Esse menino não presta. Esse menino não vai ser nada na vida. Que palavra é essa, pai? Que palavra é essa, mãe? Se já é tão difícil a formação da consciência, quanto mais com uma palavra maldita dessa. É atrair maldição para sua casa. Ensine seu filho a pedir bênção. A vocês, pais, aos avós, aos tios, aos padrinhos, aos mais velhos. Ensina, 1, 2, 3. Ensina. Insiste com isso. Se não deu bênção, traz para cá, coloca para dar bênção. Criança está disposta naturalmente a aprender. Isso é natural do ser humano. É natural. Então é preciso que nós, entendendo isso, possamos colocar em prática. Mas sabe o que acontece hoje também? Que dificulta demais a questão da educação e a disciplina? Porque na geração desse tempo agora atual, nós já temos aqueles que são os pais indisciplinados. Infelizmente, pais sem limites, pais sem vida de oração, pais sem espiritualidade. Vai educar que jeito, filho? Não tem limite para nada. Vai abandonar. Vai deixar que os avós cuidem, vai deixar que outros cuidem, qualquer um faça o que quiser com o seu filho. Bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando mutuamente. E ainda mais, o apóstolo Paulo indica outros aspectos necessários para a nossa reflexão e ação. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Os homens precisam mudar de vida, precisam de converter. É uma natureza muito dura, muito dura. Às vezes fica pensando só em provimentos materiais da casa, e está errado. Esse não é o caminho. Tem que mudar sim. Grosseria, com palavras, com olhares, com atitudes, ou porque é indiferente, não olha, não fala e não faz nada. De uma ou de outra forma, tem que encontrar o equilíbrio. Vocês, maridos, precisam encontrar a medida certa para que vocês possam viver a responsabilidade do que é o matrimônio de vocês. E pior do que tudo isso, infelizmente, e que não dá para tolerar, agressões físicas, puxão de cabelo, um beliscão, pisa no pé, empurra, aí depois dá um tapa. Agressões físicas dentro do matrimônio, coisa bárbara, absurda, que ainda hoje nós vemos e às vezes pensa-se assim, está assim mesmo. E a mulher recolhe, maltratada, ameaçada. Onde nós estamos? Que família é essa? Que matrimônio é esse? E muitas vezes começa onde isso? Começa no namoro, que já não é bom. Um namoro possessivo, um namoro ciumento, um namoro onde ninguém tem liberdade para nada. Fica de olho, pai. Fica de olho, mãe. Se o seu filho, a sua filha começou a namorar e perdeu liberdade, não tem vida nenhuma com família, não tem vida nenhuma com amizade, não tem vida nenhuma religiosa, está errado. Tem alguma coisa ali problemática. Maridos, amai as vossas esposas, não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom no Senhor. Pais,
não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. O que fez Maria e José? Levou o menino Jesus. Nós vamos ver nos outros evangelhos para frente. Depois foi de novo lá para Jerusalém, para a festa. Acompanhou, orientou. É um caminho de instrução. Traga seu filho para a igreja, traga seus filhos, traga seus netos. Instrua, caminha junto, orienta, corrige, ensina a participar da missa, ensina a rezar. Não tem outro caminho, não tem outra forma se nós queremos uma sociedade de família que seja santuário da vida, família que seja igreja doméstica, família que seja um lugar onde habita Deus. A família é o bem mais precioso que nós temos. Se nós não cuidamos dela, não adianta pensarmos que, mesmo tendo tudo nessa vida, não vai ter alegria nem plenitude. Não tem. Eles podem fazer a experiência. E muitos que, infelizmente, foram traídos, é uma outra realidade diante desse amor que diz a palavra de Deus: marido, amai vossa esposa. A infidelidade, além de ser um pecado grave, é um crime. Acaba com a vida da pessoa. O adultério no matrimônio acaba com a família, destrói tudo. Então muitas vezes tem só o material. Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá dizia assim: conheci uma pessoa que era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tinha dinheiro. Material, ele é necessário, ele faz parte da nossa vida, mas ele não é o primeiro. Então, se nós não temos Deus em primeiro lugar na nossa vida, aí eu vou ser infiel, trair, e destrói. Não pensa você que destrói só um relacionamento de marido e mulher, não. Destrói marido, mulher e filhos e os parentes que estão próximos, acaba com a vida de todo mundo. Na ilusão, na infidelidade. Nós precisamos repensar a nossa família, à luz da Sagrada Família. Precisamos pensar a nossa realidade de fé, a nossa caminhada como cristãos, para dar o máximo de nós, de forma que a família seja esse lugar onde habita Deus, onde Ele permanece. Eu sei que a missão, meus queridos irmãos e irmãs, é árdua, é exigente, esta de ser pai, mãe, de criar família, mas também preciso dizer a vocês: não é impossível, não é impossível. É uma missão possível porque é agraciada diante de Deus. Então, se você coloca a sua casa, a sua família diante de Deus, certamente terás a oportunidade de contribuir para o bem da mesma. Peçamos ao Senhor que restaure as nossas famílias, que renove em nós a alegria e a paz, a coragem de vivermos com responsabilidade aquilo que é próprio desta missão. Aproveitemos para rezar pelas famílias que se encontram em dificuldades. E aconselho, e assim finalizo: volte para a sua casa hoje e tenha coragem de sentar um pouco lá na sua casa e conversar, marido e mulher, pais e filhos. O que nós precisamos de melhorar? Quais as coisas que aqui em casa não estão boas? Anota lá: tem isso, que bom. Nossa, isso aqui é muito bom, parabéns, é esse o caminho, vamos juntos. Senta, conversa, corrige e recomeça. Assim finalizo, pedindo o Ministério de Música possamos cantar o refrão daquela música tão abençoada do Padre Zezinho: abençoa, Senhor, a oração para a família. Cantar aquele refrão pedindo a bênção de Deus para a nossa família e para a nossa casa. Enquanto o Ministério prepara, pensa: como é que está a sua família? Como é que está a sua casa? Como é que estão os seus? Você veio rezar, mas onde eles ficaram? O que eles estão fazendo? Como eles estão vivendo? Clame a bênção de Deus lá para a sua casa, pelo seu matrimônio, pelos seus filhos, pelos seus pais. Cantemos. As famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha
minha também. Mais uma vez, abençoa. Vamos ficar em pé. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor.